Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos acompanhados pelo professor Michael Hudson para discutir o caso muito estranho do declínio econômico da Europa, bem como alguns de seus mais recentes atos de autossabotagem e decisões questionáveis. Muito obrigado por voltar ao programa. Fico feliz que você tenha me convidado, Glenn. Então, eu queria falar sobre os europeus se juntando à guerra tecnológica ou guerra econômica dos Estados Unidos contra a China. Mas antes queria perguntar um pouco sobre essa apreensão em que os europeus estão envolvidos. Como sabemos, eles congelaram os ativos russos, aqueles fundos soberanos, e agora há uma pressão crescente para confiscá-los. Ou seja, como vários jornais escrevem, eles estão procurando algo que faça parecer legal, basicamente confiscar os ativos russos, fundos soberanos, algo que nunca foi feito antes. O que torna isso único é que os americanos não querem participar, porque, é claro, se tornariam párias financeiros. O Japão também não quer, mas por algum motivo os europeus parecem bastante determinados a fazer isso. O que você acha dessa decisão? É bastante interessante. Eles querem pegar os ativos russos e usá-los como garantia para um empréstimo que não pode ser pago. Então, de qualquer forma, os russos não vão recuperar seu dinheiro, mais ou menos. Bem, a questão é, de quais europeus estamos falando? Não tenho certeza se é da população europeia, que parece ser contra a guerra entre Rússia e Ucrânia, e quer simplesmente uma recuperação industrial. Os europeus são liderados pela Comissão Europeia, Ursula von der Leyen e sua assessora estoniana, e por Friedrich Merz, da Alemanha. Os neoconservadores e o grupo da OTAN, incluindo Mark Rutte, decidiram que querem estender a guerra da Ucrânia e da Rússia para um conflito entre a Europa e a Rússia, ou pelo menos assustar a Europa e fazê-la pensar que uma guerra é iminente, a fim de basicamente criar uma espécie de keynesianismo militar. Deixe-me começar, acho, de onde paramos, ou do que discutimos anteriormente, sobre os 300 bilhões de dólares em depósitos russos na Euroclear, a organização de compensação com sede em Bruxelas, que administrava as operações de câmbio da Rússia em euros e dólares. Ninguém sabe onde a Euroclear realmente colocou esses 300 bilhões de dólares ou euros em ativos. Parece que eles foram distribuídos por muitos países e diversos investimentos. Houve muitas tentativas de jornalistas e políticos de descobrir onde esse dinheiro está, mas ninguém sabe. O primeiro-ministro da Bélgica disse que, bem, como a Euroclear está em nosso país, temos apenas de 10 a 20 bilhões de dólares desse dinheiro em jogo. Mas somos contra a Europa confiscar a Euroclear. Então, os alemães, os franceses e outros defensores da guerra na Europa tentaram contornar isso mobilizando a opinião pública, assustando as pessoas para que acreditem que há uma ameaça iminente. No fim das contas, o que estão evocando é: a Rússia vai invadir a Europa? E isso é absurdo. Nenhum país desenvolvido com um governo eleito vai invadir outro país. As invasões terrestres acabaram. Qualquer confronto com a Rússia seria travado com mísseis, e apenas mísseis. Poderá ser lançado do ar, de submarinos e navios, mas seria conflito baseado em mísseis. Os principais mísseis de que as pessoas têm falado até agora são os drones. Acho que o objetivo, o que Merz e os europeus que tentam estabelecer interesses europeus em oposição aos da Rússia estão fazendo, é alcançar uma espécie de keynesianismo militar, baseado na suposta necessidade de lutar contra a Rússia ou se defender dela. É realmente uma extensão do bombardeio da Ucrânia, e é para aí que o conflito está claramente se encaminhando. Agora, o plano de Merz e da Alemanha é destinar dinheiro à Ucrânia a partir do Euroclear, que será reservado em uma conta ucraniana para comprar armas para lutar contra a Rússia.
Ninguém confia o suficiente na cleptocracia ucraniana para simplesmente entregar os 300 bilhões de dólares diretamente à Ucrânia. Acabaria nos bolsos dos cleptocratas. Mas eles vão criar uma conta para que os ucranianos gastem em armamentos europeus. Boa notícia para o complexo militar industrial europeu, cujas ações vêm subindo, enquanto outras ações industriais não acompanharam o mesmo ritmo por causa da desaceleração provocada pelo fim do comércio de petróleo e gás russos. Bem, a notícia que surgiu nos últimos dias é que Merz aparentemente encenou supostas aparições de drones russos em aeroportos da Alemanha para fomentar propaganda contra a Rússia, como se ela realmente tivesse alguma intenção de atacar a Alemanha de uma forma ou de outra. Quero dizer, é isso que os drones estão fazendo na Ucrânia. E o fato de que os drones são uma forma tão nova de guerra nos últimos 3 anos mostra como esse foi o botão certo a ser pressionado para o público alemão e europeu. O próprio chefe da OTAN, Mark Rutte, já pediu que a aliança esteja preparada para um confronto de longo prazo com a Rússia. Bem, um confronto significa em algum momento uma guerra. É disso que a OTAN se trata. Ele afirma que a aliança virou o jogo em relação à munição e diz que a OTAN está atualmente vencendo. E se você ler a imprensa europeia, a imprensa popular, a mídia de massa, todos dizem que a Ucrânia tem chance de derrotar a Rússia. Está apenas lutando até um impasse. Isso é completamente diferente dos convidados que você teve em seus programas, que estão como eu, lendo o que os chineses estão dizendo, o que os russos estão dizendo, o que repórteres de todo o resto do mundo estão dizendo, que a guerra na Ucrânia está basicamente encerrada, está totalmente perdida. E o problema para as economias industriais da Europa, segundo Marx e Merz, é bem, se a guerra na Ucrânia foi perdida, então, para que vamos usar todas as nossas armas? Quem vai comprá-las? Não os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão pedindo que a Europa compre armas americanas para a OTAN. A OTAN precisa da ameaça de guerra para manter a produção e o emprego do complexo militar industrial, no qual parece disposta a basear sua economia. E há 4 dias, a revista Stern da Alemanha publicou vazamentos internos mostrando que toda a ideia de drones russos sendo usados contra aeroportos alemães, para testá-los, como se isso fosse uma preparação para bombardeios russos a aeroportos na Alemanha e na Europa, assim como ocorre com o transporte aéreo na Ucrânia. Foi inventada por Merz e orquestrada como um esquema para amplificar o medo público e acelerar a aprovação de um contrato militar lucrativo para empresas nacionais. Acontece que ele tem um histórico pessoal como advogado corporativo com fortes conexões com o setor de armamentos da Alemanha. E desde o início, como líder democrata cristão na Alemanha, ele vem defendendo um aumento nos gastos com defesa, dizendo que isso é o que levará à recuperação alemã, se a indústria alemã conseguir de fato se recuperar, considerando a ruptura nas relações com a Rússia e agora a iminente ruptura com a China também. Portanto, se esses vazamentos se confirmarem, e Sarah Wagenknecht, na Alemanha, tem sido muito enfática em buscar esclarecer o caso e insistir em uma investigação pública, ficará evidente que a Europa tem seu próprio estado profundo da OTAN e de neoconservadores antirrussos, tão sério quanto o estado profundo dos Estados Unidos, em pressionar por confronto e, em última instância, guerra com a Rússia. Se você lê o que Merz disse, é como se isso realmente não tivesse nada a ver com segurança nacional. Trata-se de garantir ganhos para investidores industriais e para uma minoria que sequestrou a política de defesa industrial europeia. E eu acho que a questão é, por que eles estão fazendo isso agora?
Agora que a guerra está terminando, parece que vai haver, em algum momento, e isso pode levar até a primavera, uma rendição ucraniana. Os russos vão assumir o controle e nomear um governo não nazista substituindo todo o governo da Ucrânia. E isso vai essencialmente bloquear a Ucrânia. A intenção da Rússia é bloquear qualquer tentativa da Europa de enviar mais mísseis ou armas que ataquem a própria Rússia. O objetivo da Rússia é simplesmente se isolar o máximo possível da Europa, porque ela não vê mais a Europa Ocidental como uma fonte de oportunidades de benefício mútuo. Ela vê a Europa apenas como uma ameaça. E se pudesse construir uma parede de ferro, basicamente dizendo: vocês nos deixam em paz, nós deixamos vocês em paz, mas não se envolvam. É isso que faria. Acho que considerando que, quando a guerra terminar, a Rússia terá de gastar uma quantia enorme de dinheiro reconstruindo as partes de língua russa da Ucrânia, a antiga Ucrânia que agora faz parte da Rússia, é aí que estará seu foco. Donetsk, Luhansk e Crimeia já votaram, realizaram um referendo, para se reunirem à Rússia, e a Rússia vai precisar de muito dinheiro. A oportunidade de encerrar a guerra na Ucrânia ofereceu à Rússia a chance de dizer: bem, vocês estão exigindo reparações da Rússia pela guerra na Ucrânia, que vocês, a OTAN, começaram com o golpe de Estado Tals no Reino Unido de 2016, conduzido pelos nazistas que derrubaram o governo eleito. Foi a OTAN na Europa que apoiou os ucranianos em uma guerra étnica contra as províncias orientais de língua russa. Portanto, nós somos as vítimas, não os agressores. Se há alguém que deve reparações, é a Europa que deve reparações à Rússia. Claro, isso levaria anos e anos para ser resolvido nos tribunais. Mas o que a Rússia, eu acho, estaria disposta a aceitar é algo como: bem, vamos usar esses 300 bilhões de dólares para gastar principalmente na Europa, iniciando a reconstrução e a recuperação do setor imobiliário, da indústria e das economias de Luhansk, Donbass e outras partes da antiga Ucrânia, que agora fazem parte da Rússia. E eu acho que o que Merz e o grupo anti-russo na liderança europeia estão tentando fazer é impedir essa oportunidade. Eles não querem que a Rússia gaste seu dinheiro na Europa para reconstruir as antigas províncias de língua russa da Ucrânia. Eles querem que o dinheiro seja gasto especificamente no complexo militar industrial europeu. É disso que se trata todo o problema. Acho que um problema central para a Europa é que a guerra agora, bem, a guerra em andamento, é mais ou menos uma condição para a sobrevivência do Ocidente político e, de fato, da própria Europa. Porque, bem, os Estados Unidos já deixaram claras suas intenções. Querem reduzir sua presença não apenas na Ucrânia, mas também na Europa. Os americanos agora assumiram uma posição clara de que querem lucrar com as armas. Então, os europeus têm que pagar pelas armas que enviam. O que foi interessante é que no final de agosto, a Reuters informou que os Estados Unidos disseram aos europeus que começariam a recuar um pouco dos estados bálticos. E foi então que de repente vimos todas essas reportagens sobre os drones. Então de repente todo mundo, você sabe, acha que viu um drone. Mas isso não foi confirmado. Ou drones de fato foram vistos, mas nenhum deles estava ligado à Rússia. Muitos acabaram sendo pessoas pilotando drones por hobby, alemães na Alemanha, por exemplo. Mas a narrativa permanece. Não há uma única prova, mas se você soma 0 mais 0 mais 0, de repente tem pelo menos 1 na matemática europeia. Também vemos agora que os Estados Unidos estão gradualmente retirando parte de suas tropas da Polônia e da Romênia. E isso está gerando certo pânico. A única coisa que talvez pudesse fazer eles mudarem de ideia seria se houvesse um conflito real se formando, algumas ameaças concretas em direção à Europa.
Mas de resto, sim, eu também queria dizer que a própria Europa corre o risco de se fragmentar, porque a principal força da OME era seu poder de barganha coletiva, a capacidade de permanecer unida. Essa transferência de soberania para Bruxelas costumava permitir que a ONU proporcionasse alguns benefícios econômicos concretos aos seus Estados-membros. A OME já não vai tão bem economicamente. Então, no momento, a unidade depende em grande parte da guerra. Quando a guerra acabar, é muito provável que a ONU comece a se fragmentar. Acho que isso ajuda bastante a explicar por que a liderança política na Europa parece tão assustada ou desesperada para manter a guerra em andamento. Mas, Glenn, a guerra está criando desunião. Veja o que está acontecendo com a Hungria e a Tchecoslováquia. A União Europeia está dizendo agora que, bem, de acordo com as regras que sempre tivemos, a Hungria tem a capacidade de bloquear nossos gastos militares em apoio à Ucrânia. Bem, é claro, a Hungria foi na verdade atacada pela Ucrânia. O artigo 5 da OTAN está morto. Um membro da OTAN, a Hungria, foi atacado por uma potência estrangeira, a Ucrânia, para destruir seus suprimentos de petróleo que vinham do Cazaquistão e da Rússia. E tanto a Hungria quanto a Tchecoslováquia, e agora a pressão em outros países também, estão dizendo: não podemos arcar com a guerra contra a Rússia. Vocês, alemães, estão dispostos a encerrar seu crescimento industrial e desindustrializar e empobrecer sua economia por causa do seu ódio ideológico à Rússia. Mas nós não podemos bancar a sua guerra. Nós vamos bloquear isso. E então a União Europeia quer mudar as regras, para não mais permitir que os países membros tenham o direito de bloquear. Então o que a Hungria deveria fazer? Entrar na Organização de Cooperação de Xangai? Está sendo deixada de fora. A guerra, eu acho, não está apenas dividindo os países europeus entre si. Está dividindo a liderança direitista da OTAN do restante da Europa. Os eleitores, a população em geral, querem recuperação econômica. Eles não querem guerra, porque a guerra vai empobrecê-los. A guerra vai enriquecer as empresas militares representadas por Merz e outros líderes pró-guerra, mas não vai ajudar a economia em nada. Então acho que isso é profundamente divisivo. Não, acho que você está absolutamente certo. A longo prazo, a guerra está apenas aprofundando as divisões dentro da Europa. Mas a curto prazo, ela é vista como algo que a mantém unida. E, novamente, esse é parte do problema agora. Acho que não há um pensamento estratégico sobre para onde realmente estamos indo com isso. Mas nesse sentido, a necessidade de manter uma tensão constante com a Rússia e continuar a guerra na Ucrânia está se tornando mais difícil, agora que a Ucrânia está se mostrando em uma situação muito pior do que muitos líderes europeus gostariam de admitir. Como você vê isso avançando? Você acha que os europeus precisam intervir? Porque há muita conversa agora na Europa. O ex-secretário-geral da OTAN está defendendo que os europeus, ou a própria OTAN, comecem a interceptar mísseis e drones russos a partir do território da OTAN. Há uma pressão maior agora por ataques de longo alcance dentro da Rússia. Continuamos dizendo que estamos ajudando a Ucrânia, mas no fim das contas, essas serão as nossas armas, com botões acionados pelos nossos contratados. Será a nossa mira, serão os nossos satélites. Então é um ataque da OTAN à Rússia. E eu acho que, mais ou menos, isso já não deveria mais ser algo controverso, né, Imen, de se dizer. Isso não é controverso na Rússia. Tanto o presidente Putin quanto o ministro das Relações Exteriores Lavrov disseram que se um míssil atingir a Rússia vindo de um país da OTAN, mesmo que seja lançado da Ucrânia, mas o míssil em si seja de um país da OTAN, ou guiado eletronicamente a partir de Wiesbaden ou de qualquer outro centro europeu de orientação, a Rússia retaliará contra os países que produziram ou guiaram o míssil. Isso significa que fará com a Alemanha o que fez com a Ucrânia. Até onde isso vai? Vai apenas atacar empresas militares, bases do exército, concessionárias de energia,
ou irá além? A resposta da Rússia será: vocês enviam um míssil contra nós, nós enviaremos mísseis contra vocês. Vocês, europeus, não têm defesa contra nossos novos mísseis hipersônicos. Eles não serão atômicos, não precisam ser, mas são suficientes para desativar sua indústria, certamente sua indústria militar, para desativar sua capacidade de lançar mísseis. Podemos desativar não apenas seus fabricantes de armas, mas também suas instalações eletrônicas e elétricas, seus sistemas de transporte, suas ferrovias, seus aeroportos, seus portos. Eles foram o mais claros possível ao dizer isso, a ponto de, considerando o sentimento entre os próprios eleitores russos, dizendo que não se pode simplesmente ignorar uma linha vermelha após a outra e deixar a Europa escalar, ser necessário responder: estamos lidando com uma função de degrau aqui. A Rússia tentou alertar a Europa repetidas vezes. É isso que vai acontecer se vocês realmente fizerem isso. E a Europa decidiu que é isso que quer. Europe has decided that it wants that. It needs, apparently, Merz and Rutte. Aparentemente, Merz e Rutte da OTAN acreditam que a Europa precisa ser atacada pela Rússia para poder reconstruir sua indústria. Mas o ataque da Rússia vai justamente impedir essa reconstrução. Isso é o que chamamos de contradição interna. E como se explica isso? É uma ideologia de visão estreita, que compartilha literalmente o antigo ódio britânico em relação à Rússia. Não tem nada a ver com o comunismo, porque a Rússia não é mais a União Soviética. Trata-se de uma confrontação geopolítica que leva a Europa a adotar a visão neoconservadora dos Estados, de que se ao menos pudéssemos dividir a Rússia em 4 ou 5 pequenos países, ela não teria poder para nos ameaçar, nem para desempenhar qualquer papel positivo no mundo. But to play any positive role in the world at all, and that'll enable us to play a positive role. E isso vai nos permitir desempenhar um papel positivo no mundo, como os principais fantoches da América, administrando o resto do mundo em nome dos Estados Unidos. Quero dizer, isso é bem lamentável, mas é para aí que tudo está caminhando. E sabe, há outras coisas sobre as quais quero falar no seu programa. O que a União Europeia fez foi dizer que não basta lutar contra a Rússia. Como Rutte disse, isso não é apenas uma luta contra a Rússia. É uma luta contra os aliados da Rússia, China, Irã, Coreia do Norte. Esta é uma guerra contra nós, contra a Rússia, e, ao que parece, contra a maioria global. E o primeiro campo dessa guerra tem sido contra a China, liderado pelos holandeses, que parecem ser, ainda mais do que a Alemanha, os extremistas. To be even more than Germany, extremists. They confiscated the Nexteria. Eles confiscaram a empresa de baterias Nexteria, que empresas chinesas haviam comprado e desenvolvido na Alemanha e na Holanda, para fornecer uma etapa básica na transformação de wafers de silício em baterias. Isso por si só não é uma questão de segurança nacional. Na verdade, justamente por não ser uma questão de segurança nacional, é uma tecnologia tão comum e banal. Automóveis, Mercedes, Volkswagen, todas as grandes montadoras alemãs e a indústria em geral precisam de todas essas baterias. As baterias são relativamente simples, mas a tecnologia exige, eu diria, alguns anos para ser desenvolvida. Então, quando Donald Trump e os americanos pressionaram o governo holandês, disseram: vocês têm que confiscar qualquer empresa da qual a China possua 50% ou mais, ou da qual investidores chineses possuam 50% ou mais. Vocês têm que confiscá-la como parte da nossa guerra contra a China, porque nós, americanos, não vamos nos juntar à sua luta contra a Rússia, mas acabaremos lutando contra a China como nosso inimigo existencial, como os americanos gostam de dizer. Então, os holandeses confiscaram a Nexperia com base no fato de que, em primeiro lugar, os Estados Unidos lhes disseram para fazê-lo, ao designar centenas de empresas chinesas com 50% ou mais de propriedade chinesa como alvos legítimos para os europeus tomarem. E os holandeses a tomaram. Disseram que estavam preocupados que a Nexperia, diante da crescente hostilidade do Ocidente em relação à China, pudesse transferir parte de suas operações para a China, e que a China pudesse fazer algo que eles não gostassem, ou que interferisse em seu controle sobre o comércio regional de baterias.
Então decidiram assumir o controle da empresa e confiscá-la, assim como países europeus confiscaram as afiliadas da Lukoil na Romênia e em outros lugares. Naturalmente, a China denunciou a ação. A raiva na China é muito clara. Eles disseram: como vocês podem fazer isso? O setor de manufatura da Europa depende das baterias da Nexperia. Milhões de seus produtos são vendidos em toda a Europa. Eles não são muito caros, mas são insumos essenciais para automóveis e outras máquinas básicas. E agora tudo isso vai ser bloqueado. A China disse: bem, obviamente não vamos continuar produzindo toda essa quantidade para empresas que foram confiscadas pelo governo holandês em violação ao direito internacional, simplesmente porque os americanos mandaram. Os holandeses responderam dizendo que Donald Trump de fato afirmou que não está mais impondo a regra dos 50% contra as empresas designadas da China. Mas não foi por isso que pegamos a China. Íamos fazer isso de qualquer jeito, porque não queremos que os chineses controlem uma empresa da qual tantas outras de nossas firmas na Holanda e em toda a Europa dependem. Então eles pararam de investir e produzir. E os chineses disseram: bem, sabe, não vamos te dar as coisas de graça. De agora em diante, todo o comércio com a Holanda e outras indústrias europeias será na nossa própria moeda, o RMB, e não em euros. Não podemos manter nossas economias ou faturar nossos produtos em euros, porque vocês podem fazer conosco o que acabaram de fazer com a Rússia. É óbvio que estamos na mesma trajetória. E Rutte disse que somos tão ruins quanto a Rússia porque estamos importando petróleo russo, e isso supostamente ajudaria a Rússia a derrotar a Ucrânia, e toda a fantasia das interconexões que os europeus criaram. Assim, o incidente da Nexperia tornou-se para a China uma espécie de barômetro da credibilidade institucional da Europa, como disseram os porta-vozes chineses. E a China interrompeu unilateralmente o fornecimento de wafers para a Nexperia, alegando sua própria segurança nacional para justificar tudo isso. Portanto, não vejo nenhuma chance de resolução por enquanto. Os holandeses continuam dizendo: achamos que os chineses serão razoáveis e vão se render a nós. Bem, a China não vai se render. Na verdade, está bloqueando exportações essenciais, não apenas de terras raras, mas também de outras matérias-primas. Há tantos materiais essenciais que a China fornece ao Ocidente que, mesmo que existam fontes alternativas para a Europa, essas alternativas serão, antes de tudo, mais caras. E, em segundo lugar, vai levar bastante tempo para colocá-las em funcionamento. A China afirmou que, claro, é capaz de reproduzir internamente o que a Nexperia produzia na Holanda. Ela tem afiliadas por toda a Europa. Claro que podemos fazer isso, mas vai levar um tempo. E certamente, apenas para começar a exportar baterias novamente, serão necessários 3 ou 4 meses. Bem, as indústrias europeias que vinham utilizando essas importações sempre seguiram o modelo de contabilidade just-in-time. Elas minimizaram seus estoques para poder operar com menores despesas empresariais. Portanto, a Europa não possui reservas dessas baterias. E vai ter que empresas em toda a Europa, em até 2 meses, já anunciaram, a Mercedes e outras, que terão de fechar suas fábricas, porque não se pode fabricar um carro sem essas baterias simples e básicas, que levantam e abaixam os vidros, sabe, os sistemas automáticos de controle interno dos carros. E elas vão ter que demitir sua força de trabalho. Mais uma vez, essa ideia de que a Europa de alguma forma recuperaria o controle de sua economia ao declarar uma guerra comercial, de investimentos e cambial, estendendo essa guerra da Rússia para a China e outros países, será tão séria, em menor escala, quanto a decisão da Europa de parar de importar petróleo e gás russos. A Europa está se isolando de todas as importações básicas, desde matérias-primas até bens semi-manufaturados e outros produtos manufaturados, das quais se tornou dependente.
E não há como uma economia funcionar sem esses produtos. Pode ter certeza de que a China está bem ciente disso. E quando se diz que isso vai levar um tempo, na verdade a culpa é da Holanda por ter feito isso. Bem, o que isso está dizendo é: deixem os países europeus brigarem entre si para ver qual será a resolução. E é claro, quando houver uma resolução, haverá necessidade de reparações. A China protegerá a sua própria segurança nacional contra futuras apreensões, dizendo que os líderes europeus são, na verdade, como Donald Trump. Eles mudam as regras à vontade quando se trata da China. Então, em sua confrontação militar, para que possamos evitar nossa própria interrupção no processamento e na manufatura, teremos que manter o controle sobre nossa própria produção. A Europa pode, é claro, fazer o mesmo. Bem, talvez em 10 anos, digamos 7 ou 8 anos, a Europa possa seguir seu próprio caminho. Sua população será reduzida pela metade. Pobreza em massa. Os governos serão tirados do poder. Será um desastre. Esse é o plano claramente delineado que Merz e von der Leyen, a União Europeia, a Comissão Europeia, a OTAN, o governo alemão, o governo inglês e o governo francês estão promovendo. É unânime que o futuro será de colapso e desindustrialização europeia, e isso resultará na fragmentação da União Europeia. E provavelmente, esse tipo de fragmentação é o que leva a uma confrontação militar real e à guerra. E é para isso que as coisas parecem estar caminhando. Parece loucura, mas eu não vejo. Quando você lê o que outros governos estão dizendo, é isso que eles estão alertando a Europa. E os europeus disseram, bem, é isso que queremos. É realmente louco que tenhamos acabado nessa situação. A questão é que o mercado russo era, na verdade, bastante bom para a Europa. Era uma parte muito importante de todo o modelo de desenvolvimento. Não apenas por causa da energia barata fornecida pela Rússia, mas também pelo que os russos faziam com todo aquele dinheiro. Em grande medida, eles compravam bens europeus, produtos manufaturados. E quando estavam envolvidos em projetos especiais de energia, como trabalhos no Ártico, isso muitas vezes acontecia na esperança de desenvolver essa grande Europa, baseada na ideia de Gorbachev de uma casa europeia comum. A Europa era frequentemente favorecida como parceira, junto com os Estados Unidos, sob a suposição de que a conectividade econômica levaria de alguma forma à integração gradual da Rússia. É simplesmente insano seguir por esse caminho, porque foram os americanos que pressionaram fortemente pela expansão da OTAN para redividir o continente e remilitarizá-lo. Foram os europeus que, durante todos esses anos, se preocuparam que recriássemos a lógica da Guerra Fria, que impuséssemos essas escolhas de soma zero, de caráter civilizacional, aos países situados entre a OTAN e a Rússia. Essas escolhas poderiam se manifestar em guerras civis e depois em guerras por procuração. E, no entanto, aqui estamos. E os europeus agora estão realmente dobrando a aposta. Eu só. É muito difícil encontrar alguém que consiga explicar onde entra o interesse nacional nisso. Como isso é bom para alguém, inclusive para a própria Ucrânia, aliás. Mas não. Os chineses e outros estão definitivamente observando. Porque, se amanhã houvesse algum movimento para Taiwan se separar e a China tomasse alguma medida, por que os europeus também não confiscariam fundos chineses? Por que não apreenderiam empresas chinesas? Quero dizer, até o fato de estarem discutindo isso, é, na minha opinião, um erro terrível. Há uma discussão sobre o interesse nacional, e Merz, Rutte e von der Leyen disseram que o nosso interesse nacional é desindustrializar a Europa. Nosso interesse nacional é ser contra os trabalhadores. Nosso interesse nacional é a guerra. Essa é a ideia deles, de interesse nacional. Então, não é o que você entende por interesse nacional. Quando você e eu falamos sobre interesse nacional, usamos o termo como era usado há 50 anos. É o interesse de toda a economia. Se você pergunta o que é bom para a economia, em termos de bem-estar material e qualidade de vida da população,
o aumento da produção e a distribuição mais igualitária dessa produção. É assim que você e eu, e acho que a maioria dos seus ouvintes, definimos o interesse nacional. Mas o interesse nacional, conforme definido pela liderança europeia, não, nosso interesse é o mesmo dos Estados Unidos, o do 1% mais rico, principalmente dos 10% do topo. Nosso interesse está no complexo militar industrial. Nosso interesse está no dinheiro em nossos próprios bolsos, que recebemos dos subornos vindos dos Estados Unidos, da OTAN, das empresas que representamos, contra os interesses dos trabalhadores e dos eleitores. Assim, há uma divergência entre o interesse nacional e o que costumava ser chamado de abordagem materialista da história. A ideia de que os países agiriam de acordo com seus próprios interesses econômicos, sociais e políticos, de forma democrática, representando o que é bom para a população como um todo. Esse já não é mais o significado de interesse nacional nas economias ocidentais atuais, dos Estados Unidos à Europa. Western economies from the United States to Europe. Yeah, it's not as if, sorry, that will be my last question. It's not as if, Bem, não é como se desculpe, esta será minha última pergunta. Não é como se não houvesse alguns problemas estruturais antes desse conflito. Se olharmos para a economia europeia de 20 anos atrás, ela estava próxima da paridade com os Estados Unidos, a UEP e os Estados Unidos. Mas desde então, as divisões entre americanos e europeus só aumentaram. Eu queria saber, como você enxerga a razão por trás disso? Trata-se de custos de energia, soberania tecnológica, financiarização, ou é apenas uma questão de subordinar os interesses europeus aos interesses econômicos, principalmente aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos? Ou como você entende o desaparecimento dessa paridade? Porque isso era bastante importante para os europeus, a forma como eles haviam imaginado a era pós-Guerra Fria. Era para ser uma hegemonia coletiva, com os Estados Unidos e a UEB como parceiros iguais. E se avançarmos até hoje, como você disse, o principal objetivo dos europeus parece ser esperar que os Estados Unidos aceitem a Europa como um parceiro júnior, se nos subordinarmos o suficiente, o que está muito distante de onde estávamos há 20 anos. Bem, Glenn, você sabe que eu sou principalmente um economista financeiro, então isso dificilmente é uma surpresa. Eu atribuo todo o declínio da Europa à sua desastrosa adoção do euro. São as regras apoiadas pela Alemanha que determinam que os governos europeus, incluindo o Banco Central da União Europeia, não devem criar seu próprio dinheiro. Basicamente, eles têm que pegá-lo emprestado e não podem ter um déficit orçamentário superior a 5% do PIB. Desde o início, a Europa afirmou que, sob essas regras, nunca seria capaz de aplicar as mesmas políticas keynesianas de recuperação econômica que os Estados Unidos, a China e todos os países industriais bem-sucedidos utilizaram. Eles decidiram amarrar as mãos do sistema bancário e financeiro europeu, impedindo os governos de fornecer crédito suficiente para permitir o crescimento da economia. Enquanto o mercado setor renda internacional resta de uma infraestrutura de things as política for. And economic rent-seeking activities. The design came from University. O projeto veio da Universidade de Chicago, extremistas da Escola do Dinheiro Forte, de Milton Friedman. E os Estados Unidos sabiam exatamente o que estavam fazendo. Ao impor essas regras autodestrutivas e de visão limitada à Europa, a Europa não podia usar o tipo de política monetária moderna que os Estados Unidos usam para fins de direita, mas não para os fins para os quais a teoria monetária moderna foi desenvolvida, ajudar o crescimento da economia como um todo. Assim, a Europa amarrou as próprias mãos desde o início ao não permitir que o governo desempenhasse um papel. Os Estados Unidos apoiaram políticos que diziam: embora a Europa esteja se unindo agora, será uma Europa das corporações. Queremos que o país seja liderado por Meloni na Itália. Queremos exatamente o corporativismo que Mussolini defendia para a Itália. Falhamos antes na Segunda Guerra Mundial. Não vamos falhar novamente. E essa é a loucura disso tudo.
And this is the craziness of it. Of course, the way in which every É claro que toda a economia industrial, incluindo a Itália, a Europa e especialmente a Alemanha, desenvolveu sua indústria no século XIX como uma economia mista, com o governo assumindo a liderança em infraestrutura pública e apoiando um banco central que fornecia crédito à economia. Ela dependia da atuação bancária estatal e de regras governamentais para direcionar o financiamento à produção, à formação de capital produtivo e ao investimento tangível, construindo fábricas e empregando mão de obra. Isso não é mais o que a Europa defende. E, na verdade, não acho que os europeus dediquem muito tempo a analisar o que tornou a Alemanha industrial do século XIX tão produtiva e capaz de assumir a liderança, e o que também tornou a indústria francesa tão produtiva. Por que teve um crescimento tão grande no século XIX, a ponto de se tornar o centro econômico do mundo, e agora está encolhendo para a periferia? Se você comparar a diferença, ela se deve em grande parte ao papel do governo no que estava se tornando o socialismo industrial. Chamava-se social-democracia, o que na verdade significava socialismo na Alemanha e nos outros principais países industriais da Europa. E agora isso se transformou em capitalismo financeiro, em que a maior parte da riqueza europeia é gerada financeiramente, não industrialmente. O setor financeiro percebe que é mais fácil construir fortunas corporativas e pessoais em uma economia em retração do que em uma em crescimento. Porque em uma economia em retração, há deflação, insolvência e falências. Você tem uma enorme concentração de propriedade de riqueza. E isso vai acontecer na Europa da mesma forma que está acontecendo nos Estados Unidos. Essa polarização acaba empobrecendo a economia como um todo e também leva a uma suspensão da liberdade democrática, de expressão, de voto. Ela neutraliza o papel dos eleitores na escolha de autoridades nacionais por meio desse sistema de controle avassalador da União Europeia, que foi tomado por uma união entre os neoconservadores e a oligarquia financeira, baseando-se cada vez mais no complexo militar industrial e em seus vínculos com os Estados Unidos. Atua como uma espécie de subsídio para essas empresas e personalidades, os Tony Blairs da Europa continental e as Merkels que conseguiram assumir o controle. É fascinante que o projeto europeu, que começou após a Segunda Guerra Mundial sob o Acordo do Carvão e do Aço, tenha sido concebido para promover a transparência, evitar a militarização e servir como um projeto anti-guerra. Agora, a UER cada vez mais se define, em suas próprias palavras, como uma Europa geopolítica, na qual o desenvolvimento econômico será impulsionado pelo keynesianismo militar. Então, bem, obrigado como sempre. Agradeço muito a sítio de seu tempo. Obrigado. Bem, acho que isso não é muito otimista, a menos que você veja a perspectiva de uma revolução como algo otimista.